Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Nós estamos aqui com mais um podcast, Jovens da Verdade e Leão de Judá, a raiz de Davi. Hoje nós temos aqui conosco o nosso querido diácono, já é de casa, não vou falar que é convidado porque já é de casa, Daniel Lisboa. Deus te abençoe, Daniel. Daqui um pouquinho nós vamos estar aqui abrindo o áudio para que você dê uma saudação, mas eu quero também colocar aqui na nossa arena virtual, o nosso presidente William Tavares. Esses dois vocês já conhecem, vocês que nos assistem, nos ouvem, eles estão conosco aí em alguns podcasts e sempre quando tem alguma bomba, são eles que resolvem. Nós temos aqui também como espectadora a nossa presidenta Ana Costa hoje, e eu estou aqui no meio desse debate, tá, gente? Eu quero aqui aprender com vocês. E o tema hoje é unicismo e... Deixa eu dar um tempo aqui que eu vou ter que editar isso aqui depois, que eu esqueci. Pronto. Trinitarismo. Trinitarismo. Então o tema hoje é unicismo e trinitarismo. Primeiro, antes de começarmos o nosso debate, quero então aqui dar as boas-vindas. Daniel Lisboa, a palavra está contigo, meu diácono. A paz do Senhor, meus irmãos, quero agradecer a Deus primeiramente, e em segundo lugar os irmãos aí, na qual nós vamos aqui fazer este podcast abençoado, compartilhar os nossos conhecimentos e falarmos da presença, da vontade de Deus, dos pensamentos na qual a Bíblia Sagrada elas nos transmite. Quero agradecer também ao diácono William, à irmã Ana e também ao nosso professor aí, o João Carlos. Que Deus abençoe poderosamente as vossas vidas. Espero que esse conteúdo seja edificante, seja marcante na vida de cada um e que nós possamos aí aprender uns com os outros. Amém? Amém. Deixa eu me esquivar desse professor aqui que já está querendo me colocar na jogada, tá? Deixa eu empurrar esse professor aqui então para o professor William Tavares, nosso presidente. Está com a palavra, meu irmão, seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos, uma abençoada e que a graça do Senhor nos cubra neste momento e que através do nosso ensinamento aí, onde recebemos dentro das nossas denominações, nós possamos tirar algumas dúvidas de vocês aí sobre a Trindade e sobre a unidade. Deus os abençoe. Amém. Então você que está chegando aí, se ajeita na poltrona, na cadeira, tá bom? E vamos aqui assistir, vamos aprender, vamos estar compartilhando aqui as informações nessa tarde, neste dia. E eu convido vocês a permanecerem conosco, tá bom? Então, começando já esse debate, essa conversa, essa explanação sobre este tema, eu queria primeiro que os nossos irmãos, e aí o diácono Daniel, o diácono também nosso presidente William, vocês podem aí fazer o uso da palavra. O que seria, amados, então essas duas palavras que para alguns parecem ser aí estranhas? O que quer dizer unicismo e trinitarismo? Vou deixar para o meu companheiro começar aí. Amém. Fica à vontade, Daniel. Amém. Eu posso falar o trinitarismo, irmão William? Pode aí ressaltar também o unicismo, pode ser? Opa, excelente. Amém. Então, meus irmãos, o trinitarismo é a doutrina que ensina acerca da trindade. E ela se deu origem no Concílio de Nicéia em 325, por Tertuliano de Cartago. Tertuliano, ele foi um pai da igreja, também foi um mártir cristão, Nos pais da igreja nós vemos Constantino, nós vemos Agostinho de Hipona, nós vemos Inácio de Antioquia, entre outros, que foram martirizados por amor do evangelho. Mas eles deixaram pensamentos, eles deixaram conteúdos e ensinamentos acerca do estudo da palavra de Deus. E cada um teve sua defesa, tanto na pneumatologia como na área da soteriologia.
né, as defesas e as teses e correntes teológicas. Então, o trinitarianismo, né, é uma linguagem meia complexa, porque a teologia ela tem umas terminologias muito técnicas, né? Vamos supor, a exegese, a hermenêutica, são vocabulários que são grandes em sua extensão, mas também um pouco difíceis de ser pronunciados. Então, o trinitarianismo é a doutrina que ensina acerca da Trindade, o estudo sobre a Trindade, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a origem do trinitarianismo surgiu aonde? Surgiu no Concílio de Nicéia, em 325, com Tertuliano de Cartago. Amém. Agora é minha vez. Não sou tão estudioso assim, né? Mas o unicismo vem do judaísmo, né? Porque desde o começo eles acreditam que há um só Deus, né? É uma pessoa só, é um ser só, aonde ele criou todas as coisas, tudo foi criado por ele, para ele são todas as coisas. Nós vemos por dentro da Bíblia aí, o próprio Senhor Deus Pai falando ao povo judeu que não há nenhum outro Deus além, né, além dele mesmo. Assim como nós vemos ele falando com Moisés, na sarça ardente, que Moisés pergunta para ele, e se o faraó perguntar quem és? Eu sou, simplesmente. Então, nós vamos ver aí ao decorrer desse pequeno estudo aí, o resto, né, da proporção do tamanho que é o trinitarianismo e o unicismo, que a nossa base aí cristã dentro dos Jovens da Verdade é o trinitarianismo. Amém. Amém. Então é importante saber disso, né? Então, os Jovens da Verdade, nós estamos aí sobre a ideia, né, o estudo sobre o trinitarismo. Estou aprendendo aqui com vocês hoje, tá, irmãos? Mas vem cá, me responda uma pergunta então aqui por curiosidade. Eu vou começar aqui então fazendo alguma pergunta. Trinitarismo e unicismo, eles são correntes teológicas? Eles são filosofias? Eles são doutrinas? O que vocês poderiam me responder com relação a esse assunto? A Trindade, sim, o estudo dela, né, é, é uma base teológica para que possamos compreender, né, as três doutrinas, a doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como já falou aí o nosso irmão Daniel. Então, cada ser, né, cada um é uma pessoa, né? São três pessoas, porém são Deus, o mesmo Deus com a mesma essência, com os mesmos atributos, onisciência, onipresença, onipotência, e só que, porém, cada um age de uma forma, cada um tem um trabalho diferenciado por dentro da Bíblia, né? E cada um tem sentimentos e cada um tem vontade própria. São pessoas distintas com vontades diferenciadas. Já a linha do unicismo já vem do judaísmo, né? Que nós sabemos aí que para os judeus Cristo ainda não veio, então se Cristo ainda não veio, o Espírito Santo também, que é o Consolador, não foi enviado, né, na doutrina aí do unicismo, e assim, então, eles não acreditam no trinitarianismo. Bom, Daniel. E também nós vemos outras correntes aí, né, outros pensamentos acerca da Trindade. Nós vemos também o arianismo, nós vemos o unicismo, o trinitarianismo e também o unitarismo, que ele é um pouco diferente do unicismo, né? Porque o unicismo ele vem de Paulo Samosata, que ele acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa, né? Eles não acreditam que os três são um Deus. Eles acreditam que esses três são diferentes e eles têm manifestações
diferentes. Então, nós pentecostais, nós cremos que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e que os três agem de uma maneira muito forte e agem aqui na Terra. E os três são incriados, né? Pai não foi criado, Filho não foi criado, Espírito Santo também não foi criado. Os três são incriados. E nós vemos também que o unitarismo, ele acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidade absoluta de Deus, ou seja, são três seres com manifestações diferentes, né? Esse aí é o pensamento do unitarismo. E nós vemos também outros, né? Como eu já tinha falado aí, do arianismo, né? Do concílio de Ário e de outros pensamentos aí. Amém? Amém, glória a Deus. E quando o nosso presidente estava falando, e ele falava sobre os judeus, na verdade, o povo judeu realmente, ele não acredita, né? Eles não aceitaram, né, esse Jesus, a qual nós conhecemos e nós então o aceitamos, o qual a Bíblia menciona, né, que veio e nasceu ali numa manjedoura, né, aquela forma humilde de ser. Então, realmente, essa é uma história muito interessante, né? Às vezes as pessoas elas não sabem sobre isso. E por isso que eu gosto desses debates, desses estudos, por isso que eu gosto do podcast Jovens da Verdade. Gente, aqui é Bíblia, tá bom? Aqui é realmente história. Aqui você vai aprender muito sobre Jesus, sobre Trindade, você vai aprender sobre muitas coisas que a Bíblia ela traz e às vezes você não vai encontrar em muitos lugares, mas ficam conosco aqui que hoje você vai sair daqui sabendo tudo. Agora eu tenho uma pergunta para você, gente. Sobre essa questão de trindade, trinitarismo, unicismo, olha só que interessante aqui. Segundo a doutrina da Trindade, o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Amém? Amém. Se isso é verdade, como entender então aquela passagem de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que ele vai afirmar que Deus ele derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, né? Enquanto vocês aí podem abrir a sua Bíblia, eu vou ler também aqui para os nossos espectadores. Diz assim, olha: "E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias." Vocês poderiam falar alguma coisa para os nossos espectadores sobre isso? Essa, né, é uma promessa na qual Deus ele deixou descrita para nós, mas esse texto ele tem uma direção, ele tem um alvo, né? Ele tem uma mira, e essa mira ela é apontada para Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Porque a atuação do Espírito Santo, ela tem duas divisões. Ela está no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O Espírito Santo, ele atuando na vida dos profetas, enchendo os profetas para profetizar, enchendo também os reis para reinar, Salomão com muita sabedoria acerca do Espírito de Deus. Nós vemos também que aqui neste texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, é uma promessa, que essa promessa ela se cumpre em Atos capítulo 2, né? No dia de Pentecostes, ou seja, o derramamento do Espírito Santo. E é bom nós ressaltarmos, meus irmãos, que a pneumatologia, o trinitarianismo, a doutrina do Espírito Santo, nós vemos que o Espírito ele é um ser imaterial. O Espírito ele é um ser incriado. Mas só nós temos a outra parte também, que é a palavra do santo, o espírito imaterial e o santo que nos santifica. Então, este derramamento, ele foi um derramamento para santificar, porque o alvo do Espírito Santo não é só um, são vários. Mas o alvo do Espírito Santo na vida do cristão é santificar o crente, é santificar a vida do crente. Então, este derramamento que foi dado para nós e também para os apóstolos, profetas, no dia do Pentecostes, foi um derramamento do Espírito para encher eles também com a santidade de Deus, porque santidade significa o separamento, né? Separar eles para o serviço de Deus, para a atuação para a obra de Deus,
E esse derramamento, né, ele teve um alvo aí, que é Atos capítulo 2, o enchimento do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Amém. O nosso presidente quer dar alguma palavra? Na verdade, essa palavra ela se cumpre antes, né, irmão Daniel? Em João capítulo 16, versículo 7 em diante, ali Jesus vai dizer que para que se cumpra o que foi dito exatamente pelo profeta aí, né? Ele tem que morrer, padecer, para que venha o Espírito Santo, para que venha o Consolador. E ali ele está explicando aos seus discípulos, né? Eu tenho que morrer para que esse Consolador que foi prometido pelo profeta possa vir ao mundo. Amém. Glória a Deus. E aí, assim, gente, eu aqui, pensando com os meus botões, eu me lembro de João, Evangelho de João, capítulo 1, né? Quando vai dizer assim, e no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí a gente volta lá para Gênesis 1, se eu não estou enganado, acho que é 26 ou 26, 27 ali, né? Quando vai dizer façamos o homem. Oi, irmão, pode falar. É o 26. 26, façamos o homem, né, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali a gente vê, né, algum sentido da Trindade, correto? Tá, mas eu vou dar uma de advogado do diabo agora. Eu Sou, sabia. eu sou meio polêmico mesmo. Sangue de Jesus tem poder. Sai dele, demônio. Tá amarrado? Tá É. amarrado. Mas vem cá. Aí no versículo 26 do primeiro capítulo de Gênesis, nós sabemos que Deus fala, façamos, não é, né, faremos, não é façamos no presente, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Só que tem um porém aí, gente. Agora eu vou perguntar para vocês dois uma coisinha. O céu já tinha sido criado, correto? Ou melhor, ele já tinha sido restabelecido, porque ali é uma restauração do governo, novamente, né, humanitário. É uma restauração. Então, o céu já tinha sido criado, ou seja, já tinha anjo, arcanjo, querubim, serafim, até porque a reorganização da terra foi após Satanás cair do céu, ser expulso, daí matou os seres viventes que havia na terra, como todos nós sabemos. Mas a pergunta ali é: se Deus já tinha criado todo o céu e todos os animais que tinha na terra, por que que seria somente a Trindade? Por que que seria os três juntos? Porque os três são um só. Não são Não, três deuses. Os não, três são um só. não. Tu não entendeu a minha pergunta. Amém? Ele já tinha criado anjo, arcanjo, querubim, serafim. São quatro, né? A escala toda. E claro, a Trindade estava junto. Nós sabemos disso. A Trindade estava ali. Mas ele não podia ter pego um anjo e ter criado um homem. Ele formou o homem conforme a imagem e semelhança. Mas do quê? Bom, eu não sei se eu entendi direito aqui a pergunta, mas ele formou o homem conforme a imagem e semelhança dele, correto? Dele, de Deus. Tá, beleza. Mas sabemos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um corpo glorificado, Sim, correto? sim, Então quer dizer que o nosso corpo era incorruptível na sim. criação, A irmã Ana exato? tá colocando assim, ó, misericórdia, tá? Vamos lá, Ué, tô é, caminhando, vamos tô, fluir. tô caminhando contigo, é isso aí. Se nós tínhamos o corpo incorruptível, nós éramos, claro, semelhante a Deus. A gente só não tinha os atributos, né?
Onisciência, onipresença e onipotência. Mas quem garante que nós somos a imagem, ou seja, do Deus Pai, Deus Filho e do Deus Espírito? Que são um, tá, gente? Calma aí. São um só. Mas de qual deles nós somos parecidos? Pois, qual deles nós somos parecidos? Me ajuda aí, irmão Daniel Lisboa, diácono da Assembleia de Deus. Revelação do Pai. De qual Eu, deles, irmão? De todos eles, não? Eu, com certeza, porque os três são um só. Isso, eu sei o seguinte: nós receberemos um corpo glorificado. A Bíblia diz, quando nós partimos deste mundo. Esse corpo glorificado, acredito que tem total ligação com Gênesis 1:26. Estou errado ou estou certo, irmão? Irmão William aí. Tá, beleza. Nós temos, né, a ligação com o primeiro Adão. Assim Isso. como Jesus, né, como a gente já falou no podcast anterior, né, e das perguntas, lembra? Quem Como foi será o Jesus? no... Ah, sim. como Sim. será o nosso corpo? Incorruptível, de glória, né? Mas a pergunta ainda não está encaixando. Eu quero uma explicação de como cabe três seres, olha bem, três seres, três pessoas, né? Como a gente já falou, três pessoas. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Como que esses três seres, essas três pessoas, foram colocados dentro de um boneco de barro, como a Bíblia cita? Teria aquela palavra de Tessalonicenses, capítulo 5, se eu não me engano, acho que o versículo 13, 5:13, alguma coisa assim, acerca da tricotomia do homem? Corpo, alma e espírito? Isso mesmo. A irmã Ana está falando que é um pouquinho dos três. Ela está ajudando aqui na resposta. Sim, é um pouquinho dos três. Claro que é. Mas da onde veio o corpo? A imagem do corpo. Se nós entendemos que Deus Pai, né, a gente sabe que é espírito. O Deus Filho, a gente sabe que veio à Terra. Tem carne, Encarnação, cara. matéria, né? Tem carne e matéria. E o Deus Espírito já pairava sobre a face das águas, que é o fôlego de vida onde nós, né, podemos respirar, aonde ganhamos vida através do Espírito. Mas é isso que eu estou perguntando a vocês. Vocês já viram, ó, nós somos uma tricotomia, como foi dito agora, corpo, alma e espírito. Mas vocês já pararam para pensar que nós somos o único ser que tem as três essências de Deus dentro de nós? Sim, claro. E aí, então, a irmã Ana, então, ela, de certa forma, respondeu a sua pergunta, não? Seria um pouquinho dos três? Ou não? Ficou mais incompleto aí essa pergunta. Sim, nós sabemos que somos um pouquinho dos três. E a gente vê também no homem, e também em Deus, no Espírito Santo, principalmente, as três personalidades do homem, né? A vontade, a sensibilidade e o intelecto, né? O intelecto, a inteligência, forma de agir, né? Nós vemos também o intelecto, a sensibilidade, né? Nós choramos, nós nos entristecemos, e a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo ele é sensível, né? O intelecto, a sensibilidade e também a vontade, né? A vontade de Deus de salvar a humanidade, né? Do Espírito Santo também agindo no homem através da salvação. Amém. Quando você está falando aí, o Diácono, eu estava lembrando daquele texto também que vai dizer que o Espírito Santo tem ciúme de nós, né?
E a irmã Ana aqui, ela, e faz a irmã, parte da sensibilidade. isso. E para quem não sabe, né, apesar de já ter sido dito aqui é, nos comentários do nosso presidente William, mas a tricotomia, né, é corpo, alma e espírito, tá bom? Então foi falado aqui, eu estou esclarecendo para os nossos ouvintes. Mas então a irmã Ana ela está requerendo o direito de 50% da resposta, irmão. Não, tudo bem. Só que a gente vai ver aí, assim como a Trindade, né? São três. O homem é uma tricotomia. Nós temos vários elementos aonde se refere a três, né? Na criação. Por exemplo, um bom exemplo é o ovo, né? É a casca, a clara e a gema. E assim mesmo, né? Se você vê, os três juntos são um. Se, vo, Exatamente. E se também vo, fora disso, na Terra, né, é o sistema o gasoso, líquido e o sólido, eu acho, né? Olha só nós, corpo, né, cabeça, tronco e os membros do ser humano, né? São as partes. Então, assim, ó, esse texto aí de Gênesis 1:26 é um texto base corretíssimo para defender que a Trindade é bíblica. E é e sobre esse. agora, Pode falar. o capítulo 1 e o versículo 1 também, né? Se a gente for para o original, e ali ele fala Bará Bereshi Elohim. A palavra Elohim se refere a Deus como ser, né? Ou ali no original, mais de um seria, mais de uma pessoa, Elohim. Então, ali no original, ele já está mostrando que tinha mais alguém com ele. No original, né, do hebraico, havia mais alguém. Não era um Deus. Era um Deus, porém, com os três seres juntos. Elohim Um Deus é em três pessoas. isso. Elohim é no plural, na verdade. A palavra Elohim vem do plural do hebraico. Amém. E assim, aí, dentre essa conversa, esse esclarecimento, me surge aqui também uma pergunta. Nós já temos alguns textos, né, que a gente comprova a questão da doutrina da Trindade. Mas vocês saberiam me dizer, por exemplo, aqui, qual é o texto, ou um deles, que as pessoas que defendem o unicismo, eles se apegam, irmãos? Eu acho que em João diz, né? A qual Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Jesus disse, né? Se o seu irmão ele tem mais algum texto aí em pensamento? Será que aquele, irmão, aquele que você fala de Faraó, quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, será que esse tem alguma coisa a ver aí com o unicismo ou eles não se apegam a exatamente esse texto? Tem, mas tem outro. Tem mais um que eles. Porque Deus, quando aparece no Antigo Testamento, ele diz que não há outro Deus. É só um. Ele diz, eu sou Deus. Então, aparece só um. Aí, até porque se não vê a Trindade se manifestar no Antigo Testamento, fica a pluralidade. E a pluralidade de deuses viria do Egito, né? Então, por isso que naquela época ali, Deus se apresentou a Moisés como eu sou. Por quê? A, a, a cultura egípcia, tá? O entendimento egípcio era o quê? Se eu souber o nome de um Deus, eu domino ele. Só um pouquinho. Começou os cachorros. Ô, glória. Aí o que acontece? Se eu posso dominar a Deus, que eu sei o nome, assim como Deus Ra, Deus. Há vários outros deuses, né? Que os egípcios aí tinham.
eles sabiam o nome, eles podiam dominar o Deus. Então Deus se apresenta a Moisés, porque Moisés foi criado em toda a doutrina do Egito, em toda a linguagem do Egito ele sabia. Então, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele só diz, eu sou. Pronto. Fala que eu sou. Porque Moisés chegando no faraó e dizendo, o eu sou me mandou, ele vai ver que era um Deus estranho, né? Que na verdade era do povo de Israel, que estava sendo cativo já dentro do Egito. E porém, esse Deus iria lutar pelo seu povo. Então, o eu sou me mandou. Em toda a Bíblia do Antigo Testamento, nós vamos ver aí muito dito, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o único Deus, né? Não terás outro Deus além de mim, como está nos 10 mandamentos, como nós sabemos. Não fará para vós imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, e etc. Então, eles se apegam nisso, né? O judaísmo, o unicismo se apega nisso. Você pediu uma referência, né? Do unicismo. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui nós sabemos que o Salvador depois foi enviado, né? Foi Jesus Cristo. Isaías 43:11. E também Isaías 45:5 diz assim, eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Temos 2 exemplos aí. Aí, William, então a pessoa que está nos assistindo, o irmão está nos assistindo agora, e diz assim, olha, os Jovens da Verdade, eles são, então, da Trindade, né? Como é que você pode explicar para os nossos ouvintes, né, essa linha, então, de doutrina? Por que, então, nós somos trinitaristas, né, se eu estou correto aqui no termo, diante desses versículos que você mesmo apresentou? Nós somos trinitaristas por um motivo. Nós cremos que o Pai, ele... Como é que eu vou lhe explicar? O Pai, ele manda fazer a obra, o Filho executa a obra e o Espírito Santo concretiza a obra. Nós somos trinitaristas porque, primeiro, nós acreditamos que há um Pai que criou todas as coisas. Assim como o Filho estava junto com ele, como você citou, o primeiro capítulo de João, versículo 1 e 2, diz que no princípio era o verbo, né? Era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ali está falando da pessoa de Jesus Cristo, né? Comprovando que ele estava junto. Como você leu, se eu não me engano, foi do profeta Joel, correto? Né? Que nos últimos tempos ele enviaria e derramaria sobre cada um seu espírito. Nós, como trinitarianistas, eu acabei de ler também João 16:10, ou melhor, 16:7 até o 10, aonde nos prova, né, a profecia do profeta Joel se cumprir em Cristo, aonde o próprio Senhor Jesus diz que ele precisaria morrer, padecer a morte de cruz, para que viesse o Consolador. Assim como leu o nosso irmão Daniel, no capítulo de Atos 2, né, do versículo 1 em diante, aonde fala do derramamento do Espírito Santo. Ou seja, nós temos as 3 provas dentro da Bíblia que a Trindade existe. Por isso nós somos trinitarianistas, porque nós cremos na Bíblia primeiramente e nós cremos na palavra de Deus. Quer uma prova maior? Jesus, quando estava sendo batizado, chegou ao Jordão. Eu já ia falar disso.
chegou ao Jordão, estava João Batista a batizar. João Batista chega nele e diz: eu careço ser batizado por ti. E Jesus fala a ele: não, eu tenho que começar o meu ministério. Então, para que se cumpra isso, eu tenho que ser batizado por ti. Voz do que clama no deserto, né? Como diz aí no profeta Isaías. Então, aí começa Jesus é batizado. Quando ele está saindo da água, desce em forma corpórea de pomba o Espírito Santo, né, de Deus, e uma voz do céu que fala: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, aonde vemos as três pessoas da Trindade juntamente, uma com a outra aí, agindo novamente. Que é uma prova também que Jesus não fazia os milagres. Eu vou provar na ressurreição de Lázaro. Como assim? Né? Ó, veja bem. Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus se retira, né, e vai orar ao Pai. Ele ora e diz: bem sei que tu me ouves. Né? E para provar a essa multidão, eu venho a ti pedir, né, para que aconteça esse milagre. Então, ele pede ao Pai autoridade para que envie o Espírito Santo para que possa entrar novamente em Lázaro o Espírito de Deus para que ele reviva. Aí também nós vemos as três pessoas. Ou seja, Deus Filho pede ao Pai, o Pai ordena, o Filho completa e o Espírito Santo concretiza a obra que é ressuscitar a Lázaro. Não era especificamente Jesus que fazia as obras, porém ele pedia ao Espírito de Deus que viesse e completasse todos os milagres que foram feitos através dele, amando dele, porque ele também, sendo homem, 100% homem, era 100% Deus. E Jesus fez tudo pela vontade do seu Pai, né? Tudo pela vontade do seu Pai. E nós vemos aí nesse texto do batismo de Jesus que a Trindade ali na atuação na qual o irmão William falou, né? O Pai falando, ordenando, né? Aí Jesus sendo batizado, presente fisicamente, e também o Espírito Santo descendo, né, de forma corpórea, né, os símbolos, porque o Espírito Santo tem vários símbolos. Mas nesse texto, o símbolo do Espírito Santo, ele desce como uma pomba. Então, o Pai falando, o Jesus sendo batizado e o Espírito Santo ali concretizando a obra e descendo em forma corpórea. O interessante é que quando o irmão William falava sobre esse texto do batismo de Jesus, aqui acho que foram todos unânimes. A irmã Ana Costa colocou aqui uma mensagem que ela já ia falar sobre esse texto. Já com Daniel também falou que ia dizer, eu também me lembrei. E ela depois até confirmou, dizendo assim, conexão é tudo. Ali a gente tem ali os ligamentos, entre Pai, Filho e Espírito. E sendo, enfatizo aqui, a gente não estudou não, viu, gente? A gente não estudou junto. Então nós estamos vindo tudo meia boca aí. Todos de improviso. É isso aí, gente. Aqui não tem armação, não. Aqui é todo mundo trazendo a sua opinião, né, sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito de diversos assuntos. E se você está chegando agora, olha ali, olha, dicionário bíblico, ali nós temos livros. Aqui, então deixa eu contar um negócio, já que ali, ó, meu Deus do céu, é muito livro, gente. O Diácono Daniel até mostrou ali, eu vou contar aqui, vou contar. Eu costumo falar que eu não sou baú para guardar segredo, então vou contar. Antes de nós começarmos aqui, antes de nós entrarmos no ar, a gente estava olhando ali, ó, atrás do nosso irmão Diácono Daniel. Ele está na casa do nosso presidente William. E ali, ó, ali tem um acervo de... Olha ali, gente, olha ali. Olha a munição desse homem. Então, tudo isso é para realmente responder, né, as suas dúvidas. A irmã está falando que esse do William aí, ó, ela vai ler todos.
Para quem não sabe, a nossa irmã Ana Costa é noiva do nosso presidente William Tavares, né? Eles estão aí se casando em breve, tá? Falaram que vai convidar todos os jovens da verdade. Tô brincando aqui. Eu vou ir só para comer. É só para comer, irmão. Mas eles falaram que vai ser de forma virtual, tá? O convite é virtual. Tô brincando aqui. Mas você que está chegando agora, meu irmão, minha irmã, né? Esse é o podcast Jovens da Verdade. E hoje nós estamos num assunto muito interessante, né? Unicismo e trinitarismo. E aí aqui nós estamos abordando essas duas doutrinas. Bom, sobre isso, gente, tem um internauta que mandou aqui uma pergunta e eu queria jogar para vocês nessa arena virtual aqui nessa tarde. Olha só, algumas pessoas afirmam que a doutrina da Trindade não pode ser sustentada à luz da Bíblia. E outros vão ainda além, diz ela aqui, dizendo que nós adoramos 3 deuses. E aí, respondendo aqui à pergunta desse internauta, o que vocês poderiam afirmar? A gente já falou um pouquinho aqui, né? Mas eu queria que vocês respondessem aqui a nossa internauta nessa tarde. Olha, acabei de dar a resposta. A Trindade, na verdade, o nome Trindade ele não existe na Bíblia. Você pode pesquisar. Do Gênesis ao Apocalipse você não vai encontrar a palavra Trindade. Mas você vai encontrar que a Trindade ela existe na Bíblia. Porque o nome Trindade... Assim como você não vai encontrar onisciência, onipresença e onipotência. Exatamente, não vai. E outra coisa, meus irmãos, a Trindade, ela foi uma frase, um vocabulário, como eu já falei, né, dado por Tertuliano. E como a irmã disse aí que nós acreditamos em 3 deuses, na verdade não é, porque os 3 são um só. Nós acreditamos em um Deus, né, mas que simboliza 3 pessoas, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra Trindade, literalmente, na Bíblia, ela não existe. Ela é uma expressão somente. Nós defendemos aí que a Trindade, porque o nome Trindade significa triunidade, né? É tridimensional, são 3, né? Né? Vamos supor, tricampeão, 3 vezes campeão. Nós vemos então a Trindade, que significa triunidade, né? Um exemplo de 3, é o conjunto de 3. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando do Gênesis ao Apocalipse. Esses 3 que atuam do Gênesis ao Apocalipse na Bíblia Sagrada, esses 3 são um só. Amém. Amém. E aí, assim, eu queria dar uma explicação, na verdade, eu queria fazer um comentário, né? Eu queria, neste momento aqui, falar um pouquinho sobre isso, até porque tem algumas pessoas, eu queria aqui esclarecer, né? Tem algumas pessoas que fizeram até algumas perguntas que nós já respondemos. Então, eu queria só reforçar essas pessoas que estão nos enviando, né, as perguntas, que vocês possam continuar. Mas aqui está dizendo assim, gente, olha... E quando alguns afirmam que o Espírito Santo é alguma influência ou força ativa, né, como se pode contestar essa oposição? Eu vou aqui passar para o irmão Daniel e depois eu vou ler aqui 2 perguntas, tá, irmãos? Já repetidas, e vou aqui explicar para os nossos internautas que talvez tenham chegado agora. Mas, irmão Daniel, então... e quando alguns afirmam, tá, que o Espírito Santo é apenas uma influência ou aquela força ativa, bom, como se pode contestar essa oposição? Bom, nós vemos, então, como eu disse, acerca da personalidade do Espírito Santo. E essa personalidade nós temos também, que é o intelecto, a sensibilidade e a vontade do homem. Então, a atuação do Espírito Santo, ela é quase que uma interpretação, né, pessoal, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia diz que nós podemos pecar e errar contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que é um pecado contra o Espírito Santo que não é perdoado e que é o da blasfêmia. Ah, mas, irmão Daniel, existe somente esse pecado contra o Espírito Santo?
a gente só pode pecar contra o Espírito Santo quando a gente blasfema, a Bíblia diz que esse pecado de blasfêmia, que é você atribuir a Deus a forma, os milagres de Cristo, de Jesus, a Satanás, né, na qual os fariseus fizeram isso, não existe somente o pecado da blasfêmia. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então, o pecado contra o Espírito Santo, ele não é um só, eles são vários. Vamos supor, a pessoa resiste ao Espírito Santo, ela está pecando contra ele. Também o entristecimento, como eu disse, a sensibilidade, o Espírito Santo, ele se entristece. O irmão João já falou acerca dos ciúmes, o Espírito Santo, ele como que sente ciúmes, então há uma sensibilidade. E também há uma vontade no Espírito Santo de salvar as pessoas, né? De proteger o homem, de consolar o homem. Essa é a vontade do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a tricotomia do homem, né, se ela já é algo inexplicado e muitas vezes no quesito da ciência. Aí eu pergunto assim, ó, se a tricotomia ela já é algo inexplicável para a ciência, quanto mais a doutrina da Trindade, né? Amém. Então, deixa eu responder aqui, na verdade, não responder nada, né? Deixa eu só aqui, se eu falar responder aqui, o nosso irmão já vai me colocar outra pergunta. Misericórdia. Mas olha só, tem um internauta que perguntou assim, que textos poderiam ser citados apoiando a Trindade? Nós já falamos aqui, né, nessa tarde. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1 ali, fazendo uma ligação, linkando com Gênesis 1:26, é um bom texto. Aquele texto também do batismo de Jesus, conforme o nosso presidente William falou também aqui, e nós concordamos com ele, também é um bom texto. E nós temos muitos outros, mas eu tenho outra pergunta aqui de uma pessoa que está com a dúvida. Ela está dizendo assim, a Bíblia chama Deus como Pai de Jesus Cristo. Em que sentido deve-se entender esse relacionamento entre pai e filho? Quem vai? Vai, menino. Como nós falamos, né, já no princípio aí, o pai ordena, o filho realiza e o Espírito Santo concretiza a obra. O pai manda o filho, né, porque nós sabemos que o cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo, né? Ele já foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o filho já estava predestinado. Aí também foi feita essa pergunta para nós no outro podcast, o que é predestinação. Ele já estava predestinado a padecer pela humanidade desde a fundação do mundo, desde o cair do primeiro Adão. Como nós também falamos, teve o primeiro Adão e Jesus foi o segundo Adão pela remissão de pecados. E então o relacionamento seria que nem Abraão e Isaac, vamos ser mais enfativos, né? Como eu tinha falado, Abraão naquele momento era Deus, Isaac o cordeiro. Ou seja, Isaac naquele momento era um tipo de Cristo. Por quê? Abraão iria dar o seu filho como expiação de pecados. Então, vemos essa conjectura aí de Deus dando o seu filho, seu Jesus Cristo, né, para a remissão de pecados de toda a humanidade. É simplesmente, como diz em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Ali já está falando tudo. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, porém tenha a vida eterna. Então, se todos aí continuarmos a obedecer e a praticar as obras do Senhor Jesus Cristo e crer que Ele é o Salvador do mundo, seremos salvos juntamente com eles. Então, o capítulo 3, o versículo 16 de João, nos prova que Deus é
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, eu vou te fazer uma pergunta. Diácono Daniel e Diácono William. Olha só minha cara de série. Agora eu tô aqui contrapondo, tá, gente? Essa é quem? Por qual razão Jesus é um mediador entre Deus e os homens? 1 Timóteo 2,5. Se ele é a segunda pessoa da divindade, ou se é o próprio Deus, então por qual motivo há um mediador entre Deus e os homens? Entenderam a minha pergunta? A Bíblia vai dizer que isso. Eu quero saber então o porquê disso. Porque o primeiro homem, que era Adão, caiu. O seu corpo, que, como nós já falamos, era incorruptível, ele tinha acesso a Deus livre, porque a Bíblia nos diz que toda tardinha Deus visitava o homem dentro do jardim, conversava diretamente com o homem. Após o cair do homem, a desobediência, Deus não falou mais face a face com o homem. Nós vamos ver no Sinai, Deus falar com Moisés, mas ali não diz que Moisés via a face de Deus. Tanto que uma vez ele pediu para ver a face de Deus, Deus disse, ó, fica na fenda da rocha que eu vou passar de costa. Né? Então, a partir do momento que o homem cai no pecado, é preciso ter uma ligação novamente com o Pai direto. Então, o Filho, né, é enviado para que agora nós tenhamos esse contato direto a Deus. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, né, a nossa petição que chega a Ele vai chegar ao Pai da mesma forma, como você citou, irmão João. Eu e meu Pai somos um. Assim como o Espírito Santo também zela por nós e leva a nossa oração com gemidos inexprimíveis. Ele explica ao Pai, teu servo está precisando disso. Então, ele interpreta a nossa oração. Então, para isso, nós precisamos de um intermédio, que é o próprio Jesus. Então, não há, como a Bíblia diz, né? Não há outro intermediador entre Jesus, ou melhor, entre Deus e os homens. O único intermediário é Cristo. Então, não há uma imagem de escultura, não há Maria, não há Pedro, não há Tiago, não há João, não há Felipe, não há Tomé, não há Barnabé, não há Antônio, não há outro intermediador a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso diácono Daniel quer dar uma palavra, irmão? Não, creio que já foi respondido. Obrigado. Amém. Então a gente observa no nosso bate-papo aqui, no nosso estudo, né, no nosso podcast, nós vemos então muito mais textos que eles vão enfatizar a Trindade do que o unicismo propriamente dito. Estou certo? Sim. Amém. Então, diante disso, amados, eu não sei se vocês aqui querem abordar mais um outro assunto. Para quem aí está conosco, você acha que passou rápido? Eu também acho. Nós já estamos com 1 hora de podcast, tá? Falando aqui sobre Trindade, unicismo, né? A Trindade agindo na criação da humanidade, a essência do ser humano ali, né? Totalmente linkado com a Trindade. Então, realmente é um momento em que nós podemos aprender muito. Se você não assistiu, gente, os nossos podcasts passados, nós temos podcast falando sobre família, nós temos ali respondendo várias perguntas que os internautas nos fizeram. Então, o nosso diácono Daniel e o nosso presidente William, que ficaram 2 horas, acho que foi mais de 2 horas, respondendo essas perguntas. 2h20. 2h20, olha só. Acho que foram mais de 25 perguntas. Está no nosso canal Jovens da Verdade, tá? Vocês podem entrar aqui no YouTube e assistir
e vocês vão ter todos esses conteúdos. Nós temos também podcasts falando sobre quem foi Jesus, um podcast muito bom, muito interessante, que vai também trazer um conhecimento muito grande para a sua vida. E também estamos aqui hoje sobre esse assunto, né? Trinitarismo e unicismo. Eu não sei se os irmãos aqui querem, a irmã Ana Costa já falou que passou muito rápido, que ela nem viu passando aqui essa 1 hora. A Ana Costa perdeu a noção do tempo. Mas sobre esse assunto, irmãos, vocês querem fazer alguma outra consideração? Existe algo mais a ser abordado aqui ou a gente vai finalizar então esse podcast? Bom, nós aqui, amados, não queremos ofender a doutrina de ninguém, tá? Nós estamos aqui trazendo aquilo que nós estudamos e compreendemos, tá bom? Não estamos aqui para julgar, não estamos aqui para ofender. Simplesmente nós estamos trazendo a vocês o que nós estudamos e aquilo que nós aprendemos, tá? Como eu já disse, os Jovens da Verdade e o Leão de Judá, nós somos trinitaristas. Mas nós aceitamos qualquer tipo de pessoa dentro do nosso grupo. Seja ela unicista, seja ela trinitarista, seja ela o que for. Arianista. Seja arminiano, seja calvinista, pode vir fazer parte seja conosco. pelagianista. Você vai ouvir a palavra de Deus igual. Nós estamos lá para ouvir opiniões, sugestões, tá, gente? Porque nós defendemos a nossa tese, claro, né? Porque nós acreditamos em algo. Porém, né, nós aí vamos defender as nossas teses, claro. E em breve aí nós vamos estar montando um debate sobre algum outro tema. E aí nós vamos convidar mais algumas pessoas aí para estar juntamente conosco, porque eu gosto de ver o circo pegar fogo, né, gente? O negócio é ver o tiroteio. Então, o negócio é ver o tiroteio aí. Mas, claro, tudo com muito respeito, né? Porque é um debate, não é agressão, que a agressão não leva a lugar nenhum. E debate a gente sabe que cada um tem o seu momento e cada um vai defender uma tese. Então, para nós aí, você é nosso convidado. Você pode curtir, comentar esse vídeo. Se você gostar, pode compartilhar com seus amigos. E venha fazer parte dessa família aí, que o link estará na descrição desse vídeo. Aí, em breve, estará saindo, né? Estará em todas as mídias sociais dos Jovens da Verdade e do Leão de Judá. Eu agradeço a oportunidade, irmão João. Você tem sido um ótimo anfitrião para nós, né? E muito obrigado pela sua participação. Obrigada a nossa presidente Ana. E muito obrigado, meu irmão Daniel Lisboa. Eu sei que eu posso contar contigo aí quando eu precisar. Então, Deus os abençoe grandemente. Eu quero agradecer também pela vida do irmão João, que é um grande administrador aí, né? Um homem que sabe liderar, administrar bem as coisas, né? Um homem muito abençoado por Deus. E que ali no grupo Jovens da Verdade, né? Tá tendo aí a possibilidade de indicar literatura pro povo, né? Indicar uma literatura pro pessoal. Que benção. E é uma ótima literatura, viu? É o comentário bíblico do saudoso pastor Maio Pirman. Maio Pirman, para quem não sabe, ele foi um dos maiores teólogos pentecostais que já passou aqui pelo Brasil. Nós temos muitos pentecostais bons na atualidade. Muitos também já morreram, como o Orlando Boyer, na qual o irmão William tem o dicionário dele. Eu também tenho o dicionário do Orlando Boyer, a pequena enciclopédia bíblica. O Maio Pirman também tem o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, né, da editora Vida, é um ótimo livro. E ele é um cara extraordinário acerca da escrita dele, né, na didática do Maio Pirman, né. Eu não sei qual o livro que eles estão agora, se estão em Poéticos ou no Novo Testamento, mas é uma ótima literatura. E eu quero deixar aqui meu agradecimento por essa aula maravilhosa.
de nós estarmos aqui transmitindo conhecimento, compartilhando conhecimento e aprendendo uns com os outros, amém? Amém. Gente, a irmã Ana Costa, enquanto vocês estavam falando, ela escreveu aqui, né? Ela é da doutrina do que ela tem que ficar quietinha. Mas eu vou falar para ela que o que é dela tá guardado, tá, gente? Eu acho que a gente vai montar. Na próxima, eu acho que ela vai participar também, né, Moílio? Vai participar junto, né? Vai, a gente está montando aqui alguma coisa para pegar ela de jeito no próximo podcast, tá? Na verdade não, né? Porque a mulher tem que ficar calada, já dizia o apóstolo Paulo. Não, mas os anjos enviaram as mulheres para pregar. Mateus 28. Começamos um outro debate aqui. Isso é para outro podcast, gente. Pastorado feminino é bíblico? Tema de podcast. Não perca o próximo podcast, gente. Mas olha, eu não creio, hein? Eu acho que nessa aí eu vou ser advogado do diabo, eu acho. O irmão está contrapondo aqui para você não perder os próximos podcasts. E em cima disso, gente, eu queria falar com vocês. Para você que não conhece os Jovens da Verdade, né, Jovens da Verdade, Leão de Judá, Raiz de Davi, é apenas um grupo onde nós temos vários ministérios, tá, através do WhatsApp, vários grupos de WhatsApp, onde vão trabalhar exatamente na sua área ministerial. Então, se você é um ministro de louvor, se você louva na sua igreja, ou se você quer louvar, ou se você gosta simplesmente de louvor, nós temos um grupo para vocês. Tá? Nós temos um grupo de louvor e adoração. Se você é casado, nós temos um grupo de casais. Se você é mulher, nós temos um grupo só para mulheres. Se você é adolescente, nós temos um grupo para adolescente. Temos um grupo também para a sua criança, com o ministério infantil ali, com professores altamente capacitados para abençoar a vida do seu filho. Temos também os grupos principais, Jovens e Leão 1, 2 e 3, onde nós temos várias atividades, tá? Corrente de oração, nós temos ali gincanas, estudos bíblicos, cultos no grupo, cultos no Meet, rádio gospel. Rádio gospel? O que é isso? Não vou te falar. Participe dos Jovens da Verdade e você vai ver como é essa atividade. É muito legal. Fora isso, gente, todos os dias nós postamos, conforme o diácono Daniel disse, conteúdos nos grupos, tá? Para estimular a sua literatura, de forma com que você vai estar absorvendo muitos conteúdos bíblicos de grandes escritores, né? A irmã Ana Costa falando que é massa, né? Por exemplo, nós vamos estar postando aqui um conteúdo do Mark Dever, né? O Dever, o que Deus requer de nós. Vai ser um dos conteúdos que nós vamos estar postando aí para estimular a literatura dos nossos irmãos que participam dos nossos grupos. Nós temos, deixa eu ver se eu não esqueci de mais algum, se eu esqueci vocês me lembram, irmãos. Grupos de WhatsApp aí que nós temos. Tem grupo de mulheres. Grupo de mulheres, o infantil, nós temos adolescentes, temos o de louvor, temos os grupos jovens 1, 2 e 3. Enquanto os irmãos estão aqui vendo se eu deixei algum para trás, nós terminamos ontem uma campanha, tá? Mulheres Remidas por Cristo. Foram 3 dias. Foram terça, quinta e sábado. Cultos maravilhosos. Se você não participou, não fique triste. Tá tudo no nosso canal. E eu quero aqui também divulgar para vocês as nossas mídias sociais. Então, no Facebook, nós estamos lá também. Se você tem Facebook, você digita aí Jovens e Leão de Judá. Você pode ser o nosso amigo. Ah, sim, temos aqui o SOS, temos também o grupo de Moçambique, tá? Que são só dos irmãos lá de Moçambique. Temos também o grupo de Novos Convertidos. É isso aí. Então, se você precisa de uma palavra amiga, se você precisa de um conselho, entre no nosso grupo SOS. Se você é um novo convertido, eu aceitei Jesus, e agora, o que eu tenho que fazer? Nós vamos te orientar no grupo de Novos Convertidos. Eu vou deixar tudo ali, os links no grupo da descrição, tá bom? Então, vocês podem nos acompanhar. Facebook, Jovens e Leão de Judá. No Instagram, @Jovens e Leão. No TikTok, JDV Jovens da Verdade 2. E no YouTube, Jovens da Verdade. Entrem, nos acompanhem e você vai ver que nós temos muitos materiais ali para abençoar a sua vida.
Bom, gente, eu queria então agradecer, tá, a vida de vocês, a presença de vocês aqui, Daniel, diácono Daniel Lisboa, diácono William Tavares, também nosso presidente, a presidenta também, Ana Costa, que também deu aqui os seus comentários, as suas opiniões nessa tarde, e principalmente a vocês que nos acompanharam, nos assistiram ou estão agora nos assistindo, tá? Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você está precisando de uma ajuda, nós podemos te ajudar. Entre nas nossas redes sociais, nos acompanhe e faça parte do grupo Jovens da Verdade e Leão de Judá, a Raiz de Davi. Esse foi o nosso podcast. Nós contamos hoje com a presença do diácono Daniel, a nossa presidenta Ana Costa, o nosso presidente diácono William Tavares e eu sou o presbítero João Carlos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, e até a próxima.